Hoje, nossa aula vai ser sobre contingência, né? Plano de contingência. Tem ideia do que é plano de contingência, Guilherme? Negativo. Negativo. Contingência é quando a gente tem um backup, um plano reserva, um plano B. Por exemplo, se eu furo se furam o pneu do meu carro ou eu passo num buraco e furo o pneu, qual que é o meu plano de contingência? O step. O step. Então, a gente tem que pensar que é um step, que é um backup, beleza? É uma forma de segurança. Se a gente fosse pensar num banco, por exemplo, o banco tem um centro de tecnologia lá na Avenida do Estado, que nem a gente falou do Itaú. Deu problema na energia elétrica, ou na internet, ou nos postes que tem na frente desse centro de tecnologia, nesse CD, né? Nesse data center, né? E aí, o que acontece com o banco? Ele vai parar? Acho que nunca aconteceu, né? O máximo que ele fica é sem algum sistema, mas parado ele não fica. Por quê? Existem outros servidores, outros data centers espalhados pelo Brasil todo, às vezes até secretos, justamente para evitar esse tipo de problema. No banco, todo ano tem um período de greve. Esse período de greve ele faz com os caras vão lá e fecham a porta de algum polo, por exemplo, do polo que cuida de cartão de crédito. Eles vão lá e fecham a porta desse polo. Então ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. Não, sair até que o pessoal consegue, não consegue entrar. Então, o pessoal não consegue trabalhar. E aí, como é que eles fazem? Eles têm outros polos chamados polos de contingência. Então a gente tem um plano B. Né? Quando eu trabalhei no Tatuapé, a gente tinha várias operações rodando lá dentro. Quando tinha greve, ao invés da gente ir trabalhar lá no Tatuapé, eles já direcionavam a gente, ó, hoje você vai lá para Lapa, ó, hoje você vai lá para ali na São Bento, hoje você vai para República, hoje você vai para o Seik, que é lá aqui na Conceição, e vários outros lugares, até Osasco tinha também. Então, existem polos de contingência do banco. E é igual para muitos tipos de empresa, muitos tipos de ramos, né? Muitas áreas aí. O que seria para uma empresa pequena que você acha, Guilherme, um plano B bom? Só um minutinho. Pronto. O que seria para você, Guilherme, um plano B bom para uma empresa que, por exemplo, caiu a internet? Seria contratar mais de uma operadora? Pronto, tá certinho. E para uma empresa que pegou vírus no servidor e corrompeu os arquivos? Ah, ter backup? Exatamente. Ou um servidor espelhando, né? Tem outras opções também, mas o backup é a mais óbvia. Tá certíssimo. Então, a gente tem que sempre pensar em planos B, tanto para pequenas situações, quanto para situações mais catastróficas, né? Realmente, né? Como uma catástrofe. É... Oxe, natural, uma catástrofe natural e uma catástrofe que pode acontecer. Uma internet que parou, um vírus que funcionou, que pegou ali, assim acontece, né? Existe uma lei, uma regra, na verdade, para que os data centers eles tenham uma distância de no mínimo, se eu não me engano, 100 quilômetros entre um e outro. Por quê? Por exemplo, acontece um terremoto aqui em São Paulo. Muito raro de acontecer isso, mas pode acontecer um dia, quem sabe. E esse terremoto acaba impedindo o polo do Itaú, ali da Avenida do Estado, que é onde tem armazenadas as coisas, de trabalhar. Então, ou danificam muitas coisas, ou o prédio derruba. Acontece essas coisas, né? Pensa no Japão lá como é que é. Então, eles têm que ter um polo fazendo o espelhamento, um data center fazendo o espelhamento a 100 quilômetros deles. Se eu não me engano, fica em Sorocaba, o data center deles, né? Então, da mesma forma, isso para um caso de grande empresa, né?
Pequenas empresas trabalham, claro que de acordo com a seu poder aquisitivo, né? Então, às vezes o cara ele tem um HDzinho que ele salva as coisas e no final do mês, então ele sempre tem alguns backups e tal, e assim vai. É, então, primeira coisa, a gente já entendeu o que é o plano de contingência, né? Vamos ver o que a apostila está falando aí. A apostila fala de um documento. O que é esse documento? É o PO, que é o Plano de Administração de Crises, né? Um documento que define as responsabilidades dos membros das equipes envolvidas para o acionamento das contingências, antes, durante e depois da ocorrência do incidente. Então, dentro de uma equipe, de uma empresa grande, a gente tem sempre uma pessoa que é responsável pela coordenação dessas contingências. Então, o cara já sabe para onde ir, que nem eu falei. O cara chega no Tatuapé, não tem como entrar por conta de greve, ele já sabe que ele tem que ir para a República e trabalhar lá naquele polo da República. E chamar o pessoal da equipe dele, ter o contato de todo mundo, para poderem ir juntos e trabalharem lá naquele outro polo, né? Acontece muito. Quando eu trabalhei lá, aconteceu 2 vezes essas greves. É bem normal. É, E aí, esse plano de contingência, esse PO também, ele tem que ser preventivo, preditivo e reativo, né? Ou seja, a gente tem que ser antes, durante e depois da catástrofe, do incidente, do que está acontecendo, né? Bom, então, esse plano de contingência, é, ele fala que ele propõe uma série de procedimentos alternativos ao funcionamento. Então, o que a gente falou, é uma alternativa ao uso. Não que a gente vai ter 100% do nosso serviço funcionando plenamente. Porém, a gente consegue, pelo menos, atender a demanda prioritária, né? Às vezes, quem trabalha com call center tem muitas coisas que são lei. Então, se você não tiver um saque atendendo 24 horas por dia, num banco, por exemplo, você toma uma multa gigante do Banco Central. Então você tem que estar preparado para isso, né? Um saque é o serviço de atendimento ao cliente. E existem várias formas de fazer isso, né? E aí ele fala mais de uma forma teórica, né? Como que a gente deve agir, como que a gente deve propor esse plano de contingência, né? Aí ele fala aí, ó, plano de continuidade operacional, de administração de crises, de recuperação de desastres, cumprem esse propósito, né? Então, dentro desse plano, a gente tem 3. A gente tem um de continuidade operacional, ou seja, para operação, que nem eu falei, o saque, por exemplo, continuar atendendo sem parar, né? Administração de crises, ou seja, ao mesmo tempo a gente tem que resolver o problema que já está acontecendo. No caso da greve, é, tem que ter alguém lá negociando, tal, falando, ó, beleza, a gente vai negociar, mas tira o pessoal lá da porta daquele polo, é, ou se for uma catástrofe natural, ó, vamos tentar salvar o que foi, vamos tentar jogar tudo em um outro lugar, vamos tentar restabelecer o link de internet, né? Vamos tentar restabelecer um backup do servidor, é, e o recuperação de desastres, né? Que também tem a ver com essa questão aí da administração das crises, porém já é o plano de execução disso. Então, primeiro você está tentando administrar ali o que está acontecendo e depois você já está recuperando sobre o que aconteceu, né? É, e aí ele fala mais um monte de coisa, principalmente referenciadas, né? Então tudo isso aqui, ó, que tem Funk, Leeward, Brisa, Bloom Richard, é tudo coisas referenciadas, né? Opa, ou eu subi demais? Não, eu subi demais, desculpa aí. Eita, nós, foi muito longe. Tá espelhando na tela, professor? Ah, é verdade, né? Esqueci de espelhar. Mas de qualquer forma, tudo que eu falei até agora tá tranquilo. Deu Nem pra precisava entender, ter deu pra entender. espelhado. Nem precisava ter espelhado. É, Deixa eu ir lá de novo no índice. Opa, plano de contingência.
Beleza. E aí ele fala, a descrição a seguir é relacionada de forma resumida a descrição de cada atividade mostrada no mapeamento de atividades para a elaboração do plano de contingência. Então esse plano de contingência ele tem um passo a passo, que é numerado, né, de acordo com os passos que a gente deve seguir, né? Então ele fala aí, ó, a alta administração deverá solicitar a elaboração de uma política de segurança. A coordenação de segurança elabora a política de segurança no qual incluiu as regras que a norteia. Aí ele vai seguindo todas as regras, né, para poder desenvolver esse plano de contingência. Isso é para um caso de uma empresa muito grande, que tem uma alta cúpula, uma cúpula mais baixa, né, e toda uma coordenação. Mas aqui a gente está tentando entender um ambiente um pouco menor. Não é necessário a gente ir nesse nível, né? É, agora eu entendi o que está acontecendo. Ele me joga lá para cima. Mas aqui a gente já está chegando. E ele mostra, ponto a ponto, o que a gente deve fazer: documentar todos os problemas possíveis, documentar as resoluções possíveis, né? Os planos, né? De recuperação de desastres e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente deve propor nesse plano? Quais são as nossas atividades prioritárias, as nossas atividades que não podem parar? O que pode acontecer? Quais são os riscos possíveis? Então, por exemplo, eu tenho um servidor. Esse é um cara que não pode parar. Quais são os riscos possíveis para um servidor? Me ajuda aí, Guilherme. Um servidor funcionando lá, o que pode acontecer? Pode ter problema assim do tempo, assim, como pode dizer, desastres, né? Sim, desastres naturais. Mas o que vai acontecer com ele? Como assim? Ele pode parar de funcionar? Pode parar de funcionar. Então, por quê? Energia elétrica, né? Pode parar. Então a gente tem que ter um plano B. É, a A gente energia tem elétrica poderia ter um plano B de gerador. um no break, primeiramente, né? Para É, pequenos flashes de energia. E se mesmo assim não voltar, um gerador. Muito bem, tá certinho. É, beleza. Internet. Você falou de ter dois links de internet, por exemplo, né? Eu falaria que um dos links pode não ser tão bom, mas de preferência via rádio ou 4G. Porque aí você não corre risco de um poste cair e parar tudo, né? Nesse sentido. sim. Que mais que pode acontecer ali? Um assalto. E aí, como é que a gente pode é, Cara, acho se que prevenir? em segurança da informação a gente falou bastante sobre isso. E, tipo, é questão mais da física, né, do local. Tem mais Sim. proteção. Então a gente tem que ter uma proteção ali, uma porta com chave, talvez um código um Controle de pouco mais acesso, controle de acesso, como que fala? digital, né? Monitoramento 24 horas, né? Feito por outra empresa de Câmeras, conferência. sim, também. Também podemos pensar aí num backup em nuvem, né? Também. Porque se o cara mesmo assim consegue invadir lá, põe todo mundo de refém, rouba tudo, pronto. Não tem o que fazer, né? Então, se você tem um backup em nuvem, você está seguro, né? Acho que seria mais ou menos isso. É, Claro que tudo e todas essas propostas demandam custos, mas aí vai do cliente, né? Da empresa ou do cliente querer saber se ele quer ou não fazer esse tipo de solução. É, Beleza, a gente falou de um servidor. Agora vamos pensar numa operação, tipo uma operação de atendimento ao cliente, vai, 10 computadores que ficam parados ali. A gente tem o risco da internet, a gente tem o risco da energia, né, que a gente falou da mesma forma, então a gente pode colocar no break, geradores. A gente tem dois links de internet lá funcionando sempre 100%. É, Para um caso de pandemia, por exemplo, qual que é a solução foi colocada? Home office. Home office. Então as pessoas
podendo trabalhar de casa por meio de uma VPN, né? Através da internet e tal. Tem o caso da greve, que a gente falou de um outro polo, né? Possível. Hoje em dia nem precisaria de um outro polo. Era só as pessoas terem o VPN na casa delas. E terem o acesso de home office. Mas não é todo mundo que tem, né? Isso é fato. É uma outra ideia. Tem várias possíveis causas que a gente tem que ficar pensando e colocando nesse plano, né? De tudo que pode parar. Então a gente vai pensar no roteador. Ah, meu roteador não pode parar. Aqui eu tenho que colocar. Tem que colocar um no break, tem que ter link de internet e tudo mais. Então a gente tem que estar sempre pensando em soluções e riscos possíveis para evitar, né? Descentralização do meu servidor para uma empresa grande, se puder colocar o mesmo servidor espelhado em mais de um polo diferente, mais de uma unidade diferente, é bom, mais seguro, né? Se você puder utilizar um servidor em nuvem, é bom também. Então já corta alguns riscos também que acontecem. Mas o servidor em nuvem pode parar também. Então é bom a gente ter um servidor local espelhando o que está acontecendo na nuvem. Por que não? Né? Tudo pode dar problema, né? Bom, muito bem. E aí ele fala aí, razões para as empresas adotarem o plano de contingência. A gente falou sobre legislação, né? Tem empresas que não podem parar. Por lei, o banco tem que ter um saque 24 horas atendendo as pessoas. Senão, o Banco Central multa eles, né? Outra coisa é atendimento ao cliente mesmo. Então, às vezes, você não pode parar de atender os seus clientes porque você tem uma demanda muito alta, porque senão vai piorar a sua situação, você tem muita garantia e tudo mais. Então, você não pode parar de atender. Então, tem que ter um plano de contingência. Tem um outro caso que, se você não tiver internet, energia elétrica, as pessoas podem morrer. Você sabe qual que é? Em caso hospitalar, não sei. Hospitalar, muito bem. Então, às vezes, no caso de um hospital, ele tem que ter um plano de gerenciamento de crises, um plano de contingências muito bom. Então, ele tem que ter geradores, igual a gente falou, ele tem que ter link de internet reserva para poder dar entrada nas fichas, para poder mandar a mensagem para os convênios, autorizar os exames e tudo mais, para as pessoas não morrerem, né? Ou para elas não passarem mal, mais do que elas já estão, né? Porque ninguém vai no hospital porque tá bem, a não ser que seja pegar aquele atestadinho básico, né? Bom, então a gente tem que pensar nisso. Existem certas empresas que não podem parar. Uma Volks, por exemplo, imagina se parar a produção daqueles robôs por 1 hora. Quantos carros que deixaram de ser produzidos, né? Então a gente tem que ter um plano de contingência ali também. Tem que ter alguma coisa para proteger aqueles robôs na parte elétrica, proteger na parte de segurança, né? E a gente tem que pensar em tudo isso para todo tipo de operação. Às vezes, existem operações que podem parar, que não tem problema as pessoas ficarem 2 horas paradas. Não vai acarretar em prejuízo para a empresa, não vai acarretar em prejuízo legal para a empresa, né? Então, não é tão importante você deixar tantas soluções caríssimas na mão dessas pessoas. Acontece, por exemplo, um departamento de RH. Se o departamento de RH ficar 2 horas parado, beleza, vai acumular um pouco mais de serviço, vai. Mas as pessoas não vão morrer, elas não vão tá infringindo leis, né, fazendo nenhum tipo de problema grave e que haja prejuízo para a empresa, né? O máximo que pode acontecer é 1 horinha extra para a galera, né? Finalizar o serviço que eles começarem. Mais algum exemplo aí? Tô pensando aqui, mas eu não me lembro, não. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? É, Ele está falando aqui também que gatilhos. Ah, tá. Ele está falando de um ponto de tolerância. Então, às vezes, que nem a gente falou de energia elétrica. Pensa comigo, estou numa empresa e
Eu tô lá mexendo no computador, tal, emitindo minha nota, pum, acabou a energia. Meu no break do servidor aguenta meia hora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou esperar 5, 10 minutos. Se não voltar a energia, aí eu aciono o TI, tento pensar num celular roteado para poder emitir minha nota, para poder finalizar o meu serviço. Tento pensar num plano. Mas nesses 5 minutos eu tô tranquilo, porque assim, não vai matar minha vida se eu ficar 5, 10 minutinhos parado, né? Porém, tem casos que não dá para fazer isso, que nem eu falei do saque, não pode ficar 5 minutos. As pessoas não podem nem ter fila, pra você ter uma ideia. Quando você liga lá e fica aquela musiquinha, não pode ter fila. Então tem que ser atendido na hora, né? Então tem toda essa questão de tempo, né? De tolerância. Às vezes tem alguma tolerância nessas leis do saque também, que o que eu sei é que toma multa, né? É, e esse plano tem que estar documentado, tem que estar aprovado por todos e é claro, esse plano ele vai impactar nos custos da empresa de várias formas, né? Então, a empresa tem que estar preparada para esse tipo de coisa acontecer. Isso é normal para todo mundo, né? Uma crise energética que nem a gente está sofrendo agora, pode acontecer um apagão aí. E aí, todas as empresas estão preparadas para isso? Hospitais, clínicas estão preparados? Não sei, acho que não, né? Então, é legal a gente ter essa ideia aí. E aí, tranquilo? Uma dúvida aí? Tranquilo, professor. E é Essa, muito. Não são poucas empresas que não estão preparadas, são várias. sim, mas também tem aquela questão que a gente falou da necessidade, né? Por exemplo, uma Claro. metalúrgica. Metalúrgica, se ficar uma tarde parada aí, ou um dia inteiro parado, vai ter prejuízo financeiro? Vai, mas não é tão grande quanto um hospital. Né? A gente falou, uma escola, pode ficar parada uma escola. Você já foi embora da escola porque acabou a energia? Já várias vezes. Então, acontece. Porque acabou a água também, não foi? Sim, Às vezes sim. acontece. Eu não lembro de ter ido embora porque acabou a água, mas energia sim. Na verdade, nem fui embora que eles não podiam nem liberar a gente. Tive que ficar lá esperando voltar. Energia sem fazer nada. Então, tem que Mas pensar nisso. imagina, por exemplo, uma tarde de calor sem energia, imagina. É complicado. Sim, é ruim. O máximo que a gente fazia acho que era ir pra quadra, essas coisas. Na faculdade eu já cheguei sem energia e nem entrei. Eles falaram, ó, hoje Ah, não vai ter aula. Só isso. Acho que só dessa forma. Mas é assim, a vida acontece, imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar com o nosso step sempre preparado, né? Cheinho, macaco regulado, né? Com graxa, bonitinho, pronto para trocar nosso pneu, né? Por exemplo, se hoje passa um ladrão, tomara que não aconteça, né? Mas a gente tem que sempre pensar, passa um ladrão e rouba seu celular. Você tem um reservinha? tem que ter uma graninha extra aqui. Também, boa. Ou ter uma graninha separada, um cartãozinho de crédito preparado, ou um celularzinho velho só para poder, né, sobreviver por uns dias, Se né? manter atualizado também. Porque, por exemplo, como eu tenho atendo um monte de gente o dia inteiro com 2 WhatsApps, eu não posso ficar mais do que 2 horas sem estar com o WhatsApp aberto. Ô, Então eu não. professor, e qual o Hum, plano de contingência, sendo que ontem não tinha um WhatsApp? Telegram. Já tenho o Telegram faz tempo. E ontem, não sei se você tem, mas quando eu abri meu Telegram, depois que parou o WhatsApp, já tinha no mínimo aí umas 100 pessoas que tinham baixado. Então o pessoal já pensou no plano B, ou já tem até o plano B, né? Mas mesmo assim o Telegram começou a travar, porque todo mundo migrou para ele, né? E eu pensei que tinha aula ontem, não olhei no cronograma do professor Humberto. Aí eu liguei para ele, só que ele não me atendeu. Eu já ia falar, professor,
Manda os alunos baixar o Telegram lá, porque, meu, tô sem WhatsApp, não dá pra falar com eles. E nem tinha aula ontem. E E como era... ele ia mandar mensagem pra nós, entendeu? Não, eu ia ligar. Não, na verdade, o que eu ia perguntar pra eles se eu podia ligar pra vocês às 7 horas, pedir pra vocês baixarem o Telegram, pra gente poder criar um grupo de novo. Pelo menos você, o Matheus e o Eliseu. Só pra gente poder ter a aula, né? Mas, no fim, ontem nem teve aula e eu tava tranquilo. Tava doido. É, mas eu já pensei no plano B. Então, eu sou muito disso. Eu tenho muito esse negócio de plano B. Então, eu tenho uma profissão, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C. Eu tenho por exemplo, um- um- uma internet que às vezes não está funcionando. Aí eu tenho um plano B de internet, por exemplo, eu pego no vizinho, ou eu tenho um outro lugar para ir para poder ter a internet. Tem que ter esse tipo de jogada, essa estratégia, porque senão, às vezes eu tô com um carro, o carro quebra, eu tenho Uber, tenho ônibus para pegar. Professor, É assim. então, no Oi. caso, o senhor tem, no caso, para assim, para, por exemplo, você está precisando acessar o computador e você não está conseguindo em casa, você vai poder ir na sua loja, certo? E Uhum. também pode ir na escola, por exemplo. Então você já Sim, tem o plano B e o C. sim, exatamente. Eu penso muito nisso, né? Sempre tem um plano B para a maioria das coisas. Claro, não dá para ter plano B para tudo, né? Mas para as coisas mais importantes, né? Eu falo muito em relação a trabalho também, porque eu tenho a loja, né, que eu atendo os clientes lá. Só lá eu já tenho dois, três planos lá dentro. Aí eu dou aula também, e eu também tenho o cadastro no Uber. Não que eu rode, mas eu tenho cadastro. E se precisar, eu tenho mais umas três, quatro ideias na cabeça aí, se precisar. Então a gente tem que ter esse para onde correr, né? Porque ficar parado não dá. Então a gente tem que tem boleto vencendo, né? Então a gente tem que correr. Então, por isso que é você ficar estudando, né? É bom sempre estar estudando. É isso mesmo. E eu preciso voltar. Já tá me dando uma agonia ficar sem estudar, mas não dá tempo também muito não, viu? Mas a gente dá um jeito. Fechou. Então, aula de plano de contingência, 100%. Atividadezinha. Amanhã a gente vai ter a aula de backup conceitos SLA. Eu não lembro só a questão do. Deixa eu ver aqui. Só a questão O trato vai da, ficar semana que vem, então. da prova. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui o cronograma aqui de novo. Mas qualquer coisa a gente faz as duas coisas amanhã. Dá tempo tranquilo. Nossa, impressão minha ou a gente está muito adiantado? Hoje é 5. Ah, o professor colocou errado aqui, hein? Hoje é 5, terça-feira. Amanhã é 6. A gente vai ter backup conceitos SLA. Depois é 7. A gente vai ver o contrato. E aí na semana que vem tem a prova. Só que eu acho que vai ter uma aula a mais. Acho que o professor tá errado aqui nisso aqui. Mas tudo bem. Eu vejo com ele lá. Mas de qualquer forma vai dar pra gente fazer tudo tranquilo. Tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Guilherme, valeu pela participação aí. Qualquer Valeu, dúvida é só chamar. Valeu, falou. valeu. Até amanhã. Até.